Programa Rural, desde 1999, valorizando nossa terra e nossa gente. Apoio Cultural. Credicana, Cooperativa de Crédito Rural. Açocana, Associação dos Produtores Rurais. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um programa rural. Olha, nesse mês de outubro, no finalzinho, no dia 26, nós tivemos um encontro de pecuaristas promovido pela Cooperativa Canda para o início da campanha de vacinação contra a febre aftosa na sua segunda etapa. Nessa segunda etapa da campanha, todos os animais de mamando a caducando, é isso mesmo, né? Desde pequenininho até os animais mais velhos têm que ser vacinados, os bovinos e bubalinos, para evitar essa doença que é terrível. Ela causa grandes prejuízos para a pecuária brasileira. O início da campanha foi mais um grande sucesso e a gente espera que nesse mês de novembro todo pecuarista tenha a responsabilidade de vacinar os seus animais. O nosso programa rural está só começando para você. A febre aftosa tem sido um dos grandes problemas da pecuária nacional, tornando-se um gargalo em nossa balança de exportações de carne. Temos grandes dificuldades em fiscalizar nosso território, principalmente a grande extensão de fronteira seca com nossos vizinhos, ainda muito aquém na prevenção da doença. Há mais de 20 anos, a Cooperativa Canda realiza palestras preventivas e eventos de lançamento da campanha de vacinação. São convidados pecuaristas, veterinários e cooperados em geral para discutir e se aprofundar no tema. O gerente da Cooperativa Canda, unidade de Assis São Paulo, Ednelson Tavante, estava muito feliz com mais esta iniciativa. Ednelson, mais um ano, mais uma campanha de combate contra a febre aftosa e além de outras vacinações muito importantes que o veterinário Glauco da Cate acabou de falar também, verminoses, né? Enfim, botulismo. E a Canda, mais uma vez, cumprindo o seu papel de estar ao lado do pecuarista, orientando e fazendo com que ele tenha esses cuidados do dia a dia. Sim, Max, é muito bem lembrado. Eu quero agradecer a todos a presença aqui, agradecer ao Glauco. E mais uma vez nós estamos presentes nisso daí, né? Eu acho que isso daí se tornou um marco perante a Canda de Assis desde a década de 90, né? Nós já falamos sobre isso daí. Então eu penso que mais uma vez a Canda está cumprindo um papel fundamental, né? De ter essa responsabilidade, né? Sanitária, de que fazer com que a febre aftosa seja erradicada. E todos nós sabemos o quanto isso é importante, o quanto que o Estado de São Paulo, o quanto que o Brasil, né, está já à frente disso aí, que nós não temos nenhum caso, né? Tivemos um caso outrora, aí, há 3, 4 anos atrás, na divisa ali com o Paraguai, mas hoje a gente fica muito satisfeito. Eu aqui me sinto confortável, né, perante a região do Vale do Paranapanema, de ter, em nome da Canda, da cooperativa, agradecendo a vários cooperados, agradecendo ao Caio, que a gente não pode deixar de agradecer, alguns produtores que a gente sempre lembra, que é o Salvador Sindona, que vestiu a camisa, porque hoje, quando você vê a mídia falando muito, muito bem sobre isso, e você acompanhou, certo? Há outros anos não era tão comentado assim. A conscientização, ela não tinha essa conscientização que tem hoje. Com o passar dos anos, as campanhas de conscientização da vacinação contra a febre aftosa foram fundamentais para o controle da doença nas principais regiões de pecuária do país. Mas não foi um trabalho fácil, esbarrando muitas vezes no despreparo de produtores e equipes técnicas para o combate, principalmente em regiões isoladas. Por isso, a importância das campanhas e do engajamento de vários setores da sociedade para o sucesso das mesmas nas últimas décadas. É fruto de um trabalho que foi realizado, né? Tijolo por tijolo. Perfeito, é fruto de um trabalho e a gente, na ocasião, a gente via de uma maneira diferente que eu penso que o próprio cooperado ele não via. Era uma coisa impressionante que a gente, sempre lembrando a você que nas nossas reportagens que nós tivemos, você tem acompanhado a gente, como você é um produtor,
A gente lembra isso e talvez os mais jovens, né, os pecuaristas mais jovens, talvez não lembrem disso daí, mas os pecuaristas mais jovens não acreditam que eu falo isso perante a todos isso daí, de que o cara comprava a Vitosa, o cooperado, a vacina, comprava a vacina de aftosa, ele pegava a nota fiscal, levava, antigamente era a CAT, Casa Agricultura, que não tinha essa divisão que ocorre hoje, né? Da defesa? Da defesa, perfeito. E ele jogava fora, você entendeu? Então nós, até os jovens, né, pecuaristas, não acreditam, mas havia isso daí, né? E a gente vinha lutando com isso, e hoje você pode ver a responsabilidade que tem um filho de um cooperado, um filho de um produtor rural, com tamanha essa massa imensa da mídia, né? Que você vê o Caio, inclusive, aqui, que a gente está agradecendo, ele não está presente porque está em Brasília participando disso daí, né? É tudo um aspecto cultural que foi criado. Esse ano vai faltar vacina ou não? Não, nós acreditamos que em absoluto, porque como a gente faz essa campanha sistemática, principalmente em novembro, acreditamos que não, porque seria um tiro no pé, né? Na verdade, seria isso daí, né? Um tiro no pé em relação a gente fazer. A gente faz essa campanha tudo, a gente vem se preparando, já tem inclusive vacina dentro da cana, você entendeu? E também aproveitando, Max, a gente quer dizer do nosso aviso ao cooperado, de que não esqueça não é só a gente faz essa parte comercial que nos cabe, você sabe muito bem disso, de que nós estamos preparados não só para isso, o cooperado liga, o cooperado faz sua reserva, nós temos aí, aproveitando, né, a maneira correta de fazer a vacinação e aproveitando que o cara tem que fazer, o cooperado tem que fazer o vermífugo, o cooperado tem que fazer várias outras, vermifugação e várias outras coisas, ele tem que aproveitar tudo isso numa bateria só, para que ele não tenha que prender o gado normalmente. E a Canda está preparada para tudo isso, com um pacote de incentivos em termos de preço, tá? E gostaríamos que, né, eles não deixassem de fazer essa reserva e ligar lá para todos nós, ok? Animais de todas as idades, de mamana caducando nessa etapa da campanha. Perfeito, essa é a segunda etapa do ano, né? E lembrando que em maio houve de 0 a 2 anos, perfeito. E agora o pessoal não pode esquecer que até se o cara tiver, eles chamam de bubalinos, né? Também, bovinos, né? Tudo que a gente tiver em relação a esse tipo de coisa, temos que fazer esse tipo de vacinação. Isso é muito importante, você entendeu? Que todos, né? Lembrando, o cara tem 5 mil, o cara tem 2 mil, o cara tem 3, o cara tem uma vaquinha, é importante fazer isso daí. No próximo bloco nós vamos conversar com os veterinários Glauco de Gênova, da CAT, e também o Rodolfo Ruiz, que é o veterinário da Canda, falando sobre a eficiência reprodutiva de um rebanho. Imperdível, hein? Daqui a pouquinho no nosso programa rural. Programa Rural, desde 1999, valorizando nossa terra e nossa gente. Apoio cultural. Credicana, Cooperativa de Crédito Rural. Açocana, Associação dos Produtores Rurais. Eu conheço toda a minha terra, sei bem o que existe nesse chão. É nela que planto os meus sonhos e colho os frutos, é minha paixão. Eu entendo de lavoura, planto, cuido, espero o clima ajudar. Mas de que adianta fazer tudo certo se não tiver com quem contar? Eu tenho a Credicana, meu chão, quase meu lar. Terra firme onde planto meus recursos, minhas esperanças. Onde eu colho segurança e sei que sempre posso confiar. A Credicana é o meu chão. Agricultura forte e segura, fruto dessa união. Eu tenho a Credicana, Credicana é o meu chão.
A Açocana, Associação Rural dos Fornecedores e Plantadores de Cana da Média Sorocabana, funciona desde 1977, apoiando produtores rurais e trabalhadores da área. Garante, através dos seus profissionais, assistências técnica e social, valorizando o homem do campo. Açocana, a união faz a diferença. Guardar as histórias além da memória é o que amamos fazer. A Gravando Filmes é uma produtora de vídeos que veio para registrar os seus acontecimentos mais importantes. Gravando Filmes, contando histórias. Sindicato Rural de Assis, a Casa do Agricultor. Fone 3322-5788. Assis. O médico veterinário Glauco de Gênova, da CAT Assis, esteve presente na campanha de vacinação contra a febre aftosa no lançamento, tanto como técnico como pecuarista. Glauco, médico veterinário da CAT, a CAT sempre empenhada também nesse aspecto sanitário do rebanho. Você está na região há tantos anos, né? Sempre muito ligado à pecuária. A campanha contra a febre aftosa que nós estamos iniciando mais uma vez com o apoio da Canda torna-se muito importante para conscientizar o produtor, o pecuarista, não é mesmo, Glauco? Sim, é muito importante a vacinação para a febre aftosa nessa campanha, né? E também as outras vacinações, que é a crocidiose, que é muito importante também, aproveitar já para vacinar o rebanho. O botulismo também, que é uma outra vacina, que agora o pasto começa a erguer com essa chuva aí, choveu 70 milímetros na nossa região, né? Então aí começa também a aparecer essas doenças que o capim crescendo aumenta a incidência de botulismo, crocidiose também. Então é muito importante. Outro fator é verminose também. O pessoal já tem que fazer um controle estratégico, justamente porque os vermes agora começam a ter uma maior ingestão. Então, usando no lugar de corte, uma ivermectina, alongação, algumas coisas, nós temos produtos muito bons hoje. E que sirva também para o controle estratégico de outro parasita, que é o carrapato. Justamente quando começa a cruzar com o gado europeu, nós temos muito carrapato já infestando nessa época aqui. O nosso pecuarista está bastante conscientizado já hoje em dia para todas as vacinações e ter esse manejo adequado do gado, não é mesmo? Sim, porque agora nós temos muita informação e também produtos bons disponíveis no mercado. O nosso rebanho hoje na região, Glauco, diminuiu bastante por conta do custo da terra, do alto custo da terra. Muita gente foi para novas fronteiras, enfim. O que você poderia falar da pecuária, tanto de corte como de leite da nossa região? Sim, hoje, no momento, até a pessoa que vai vender bezerro, está até difícil de vender alguns bezerros. Mas o bezerro que é de boa qualidade, uma cruza do Nelore com um gado europeu, seja ele qual raça for, tem uma boa demanda. O grande problema disso é que a pessoa teria que vender um bezerro pesado e que já vai direto para um confinamento. Porque não existe mais pasto na nossa região. Esse que é o grande entrave. Por isso que não está tendo um comprador de bezerro hoje no momento. Mas existem os confinadores. Nós temos evoluído na campanha de vacinação nesses últimos anos?
Sim, hoje tem alcançado 90 e poucos % a campanha de vacinação e o pessoal aderiu, porque os pecuaristas que ficaram são os pecuaristas que são bem tecnificados até. O médico veterinário da Canda, Rodolfo Ruiz, foi o convidado para bater um papo com os cooperados na noite de lançamento da segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa em Assis, São Paulo. O técnico falou sobre a eficiência reprodutiva e produtiva dos bovinos de corte, fruto de suas pesquisas de campo em várias propriedades dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. O mês de nascimento interfere na idade de abate? Esse é um dos slides mais assustadores que eu já vi do lado positivo. Isso é tudo embasado cientificamente. Vocês vão ver o que a gente vai assustar pela idade do bezerro. Pode passar. Ó, gente, aqui está o mês de nascimento do bezerro e aqui está em porcentagem. Aqui, nessa cor mais escura, animal que foi abatido até 2 anos e meio, até 3 anos e acima de 3 anos. Os bezerros nascidos em setembro, nesse estudo, 100% foi abatido até 2 anos e meio. Depois aqui, outubro, já tivemos um pouco menos, já caiu do mês todo, caiu 34%. E assim vai, até chegar aqui em janeiro, onde nenhum dos animais morreu antes dos 2 anos e meio. Rodolfo conversou conosco sobre a campanha de vacinação e sobre o programa de eficiência reprodutiva chamado Reproducanda. Ao meu lado, Rodolfo Saraiva, médico veterinário da Canda e que trabalha também com uma área muito importante na Canda, que é a eficiência reprodutiva. Gente, quem não trabalhar com produtividade, tanto no campo, nas plantações, como também com o seu rebanho, não vai ter futuro mais na atividade. É basicamente isso, Rodolfo? Sim, com certeza. Hoje a gente, pela evolução da população mundial, cada dia mais a gente necessita de mais produção de leite, carne, alimento de forma geral. E com esse aumento da população, a gente vai ter que produzir mais alimento. E o melhor método para a gente produzir alimento é aumentando a eficiência de produtividade. Porque vai chegar um ponto que nós não vamos ter mais terra disponível para produzir da forma extensiva como produzimos hoje. Então, o tema da nossa palestra de hoje é o aumento dessa eficiência reprodutiva, que vai acarretar no aumento de produtividade na mesma área. E vocês têm um setor hoje na Canda, entre todos os médicos veterinários, que é específico nesse assunto para tratar desse assunto, é isso? Exatamente. A cooperativa Canda completou 51 anos esse ano, e há 5 anos atrás a gente fundou um programa chamado Reproducanda. Ele é um programa que engloba a parte de nutrição, reprodução, sanidade e gestão. É um setor que a gente fecha uma parceria com o cooperado, onde a gente entra com toda a parte do manejo reprodutivo, orientação nutricional, a parte de gestão de dados e gestão de propriedade e a parte da sanidade. Como é que os produtores, os pecuaristas estão recebendo no campo todas essas informações? Porque aí tem muita coisa também, tem muita tecnologia, não é isso? Com certeza. A gente nesses 5 anos, a gente evoluiu e esse ano nós somos em 4 veterinários executores do programa e um gerente. E nós, esse ano passado, a estação anterior, nós finalizamos com mais de 90 mil cabeças assistidas pelos esses 4 elementos. Então, assim, a gente percebe que a cada ano que passa, nós temos um aumento da procura por inseminação artificial, por melhoria genética, por avanço na tecnologia. E cada dia o pessoal buscando melhores. Principalmente também o fator alimentação do rebanho. Com certeza. É um dos fatores limitantes. A alimentação, ela é a parte mais importante. Nenhum animal que não tem alimentação adequada não consegue expressar a genética e nem ter índices zootécnicos como reprodução, ganho de peso, qualidade de carcaça sem alimentação. A alimentação é a base de tudo.
Rodolfo, com essa crise agora financeira que afetou todos os setores e a pecuária também não ficou à parte, você acredita que o produtor, o pecuarista, continua investindo como está investindo antes ou pisou um pouco no freio? E isso pode prejudicar programas como o Reproducanda? Olha, a gente tem observado que mesmo com essa crise, um dos poucos setores do mercado brasileiro que foi menos afetado foi a pecuária e a agricultura, que ainda continua alavancando o país para frente. E pelo contrário, a gente tem visto que a cada ano tem aumentado o número de inseminações, por busca por cruzamento industrial, por maior eficiência, porque a pecuária não vai conseguir retrair muito o preço. A gente pode ter oscilação, mas é difícil a gente perder esse preço, porque a carne é uma necessidade mundial. Então, assim... A demanda é cada vez maior. Cada vez maior. Pessoal, cada dia a população crescendo mais, com a abertura de exportação para os Estados Unidos de carne in natura, China crescendo e precisando, melhorando a qualidade de vida e comendo cada dia melhor. Isso inclui proteína na dieta, que já é uma segunda estágio quando uma população começa a melhorar de vida. Então, a tendência daqui para frente é só aumentar. Bom, se falou em genética, reprodução, mas se nós não cuidarmos do aspecto sanitário do rebanho, nós estamos perdidos. Essa que é a verdade, né? O pecuarista tem que estar com o olho nas informações e o outro ali no campo, no animal, como é que ele está. E também orientando e capacitando quem toma conta desse gado dele quando ele não está. É por isso que nós temos a campanha contra a febre aftosa, né? A Canda, durante décadas, tem feito isso nas regiões onde ela atua, sempre procurando informar e conscientizar o pecuarista de que ele tem que se unir, ele tem que exigir, inclusive, que o vizinho dele esteja engajado na campanha. Essa campanha é fantástica e é muito importante. Esse é um exemplo que eu acho que a cooperativa, como sempre na vanguarda das informações, a gente busca sempre levar esse conhecimento, por mais que seja uma coisa muito antiga, rotineira, não custa, novas tecnologias, novos métodos, higienizações, isso aí eu acho que é extremamente importante, porque sem sanidade também a gente não tem nenhum dos outros fatores. E sem a sanidade nós não conseguimos exportar, que é onde gera a demanda. Se a gente não tomar cuidado com doenças que são endêmicas, a gente vai acabar travando a exportação, ficando com toda a produção para a gente e vamos perder dinheiro, todo mundo. Outro dia o governo está tentando abrir de novo o comércio com a Rússia, né? De exportação de carne. É bem isso em cima realmente do aspecto sanitário, não é mesmo? Exatamente. E a gente sabe que tem muita coisa que é especulatório. Aí, ao menor sinal de um problema sanitário com doenças graves e que não tem fora do país, a primeira coisa que faz, barra exportação sem perguntar se realmente, de fato, é verídico aquilo. Então a gente tem que ter o maior cuidado possível para um dia buscar o status de zona livre de vacinação. A gente não ter doença e não ter que vacinar, mas enquanto isso a gente tem que trabalhar nesse aspecto. Ainda mais nós que temos uma fronteira, né, seca, enorme, com países que não têm tanta preocupação quanto o Brasil tem e não estão avançados também nesse aspecto, não é mesmo? Exatamente, a gente tem essa parte muito delicada, né, que são países de um pouco menor informação, com um pouco menos de fiscalização, que pode nos prejudicar e muito, como já tivemos ocasiões de acontecer. Então a gente, até região de fronteira, normalmente começa a vacinação antes, para a gente ter um tempo maior para evitar esse tipo de situação e embargar uma exportação. Rodolfo, o recado para quem está nos assistindo agora, é pecuarista, nós temos o mês todo para vacinar, o mês de novembro, Deus queira que seja um mês chuvoso, como sempre é. Tem pecuarista que deixa para vacinar lá na segunda quinzena, às vezes, né, a mangueira muito molhada, pequenos animais também, bezerrada, enfim, corre muito risco e acaba não fazendo a tarefa de casa como deve ser feita, né? Mesmo porque vacinação não é uma corrida de Fórmula 1, muito pelo contrário. É muito melhor você fazer com calma e fazer bem feito e procurar tentar fazer logo no começo do mês, não é isso? Quanto antes a gente começar, a gente tem esse prazo para a gente fazer uma vacina bem feita, não faltar animais, ter uma higiene melhor, porque, como você disse, a gente sabe que daqui para frente vão aumentar as chuvas. Aumentando as chuvas, aumenta a lama no curral, vai ficando mais difícil, o pessoal vai postergando, vai aumentando até a fonte de contaminação, porque o animal sujo
você não vai conseguir higienizar ele para fazer uma vacina bem feita. Então, quanto antes, melhor a gente fazer. Já faz bem feito, com calma, tranquilidade. Espero que você esteja gostando. Nos próximos 2 blocos do programa Rural, você vai acompanhar um vídeo muito interessante, muito bem produzido pela Ouro Fino, sobre a campanha de vacinação contra a febre aftosa e os efeitos dessa doença terrível para o rebanho nacional. Já já, aqui no nosso programa Rural. Programa Rural, desde 1999, valorizando nossa terra e nossa gente. Apoio cultural. Credicana, Cooperativa de Crédito Rural. Açocana, Associação dos Produtores Rurais. Eu conheço toda a minha terra, sei bem o que existe nesse chão. É nela que planto os meus sonhos e colho os frutos, é minha paixão. Eu entendo de lavoura, planto, cuido, espero o clima ajudar. Mas de que adianta fazer tudo certo se não tiver com quem contar? Eu tenho a Credicana, meu chão, quase meu lar. Terra firme onde planto meus recursos, minhas esperanças. Onde eu colho segurança e sei que sempre posso confiar. A Credicana é o meu chão. Agricultura forte e segura, fruto dessa união. Eu tenho a Credicana, Credicana é o meu chão. A Açocana, Associação Rural dos Fornecedores e Plantadores de Cana da Média Sorocabana, funciona desde 1977, apoiando produtores rurais e trabalhadores da área. Garante, através dos seus profissionais, assistências técnica e social, valorizando o homem do campo. Açocana, a união faz a diferença. Guardar as histórias além da memória é o que amamos fazer. A Gravando Filmes é uma produtora de vídeos que veio para registrar os seus acontecimentos mais importantes. Gravando Filmes, contando histórias. Sindicato Rural de Assis, a Casa do Agricultor. Fone 3322-5788. Assis. Preparado? Então vamos assistir a esse vídeo produzido pela Ouro Fino e que nos traz detalhes da doença febre aftosa e dos males que ela pode causar ao rebanho brasileiro. Olá, tudo bem? Está no ar Ouro Fino em Campo, hoje uma edição especial sobre a febre aftosa. Acontece no mês de novembro, na maior parte do Brasil, a segunda fase da campanha nacional contra a doença.
A expectativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é vacinar cerca de 150 milhões de animais. E já tem gente protegendo o gado. Vamos ver. Vacina no gelo, pistola e agulhas limpas. Chegou mais uma fase da campanha nacional contra a febre aftosa. Nem bem começou a mobilização e os animais desta fazenda paulista já estão sendo protegidos da doença. Em São Paulo, nesta etapa, todo o rebanho tem que ser imunizado. A gente evita aquela correria de final de vacinação, onde você tem que fazer declaração, de repente pode acontecer de faltar vacina também no mercado, né? Então isso acaba até prejudicando o produtor rural. Então acho que esses são os pontos principais da gente garantir que já desde o começo da vacinação, desde novembro, a gente já tem um rebanho já assegurado contra a febre aftosa. A febre aftosa é uma doença infecto-contagiosa, transmitida por vírus que coloca rapidamente todo o gado em situação de risco. Ela se caracteriza por febre e lesões, como se fossem aftas. A vacinação deve ser acompanhada de boas práticas para a melhor proteção do rebanho. As boas práticas é fundamental, a gente saber alojar corretamente essa vacina de 2 a 8 graus, né? A temperatura ideal para armazenamento dela. O revólver tem que estar limpo, bem higienizado, a agulha ser utilizada, enfim, como aplicar corretamente no animal, ser na tábua do pescoço, ali puxando aquela prega. Senão, não adianta a gente fazer uma vacina de alta qualidade, muito boa, se o pessoal não sabe utilizá-la corretamente. Então, a gente tem que saber as boas práticas de aplicação. Depois de vacinar, o proprietário deve apresentar o documento que comprova a imunidade dos bovinos aos escritórios de serviço veterinário oficiais de cada estado. A multa para o não cumprimento é equivalente à vacinação de 70 animais contra a doença. Ele preenchendo essa declaração, ele leva junto com a nota fiscal que ele comprou a vacina, para comprovar que ele tem X cabeça, ele comprou X doses de vacina. Já faz um tempo que o Brasil registrou o último caso de febre aftosa, provocando prejuízo de milhões ao país. Mas os produtores têm que ficar atentos, porque basta um caso no vizinho de porteira para todos serem prejudicados. É uma área ampla que os animais têm que sofrer aquele abate sanitário, então acaba acarretando prejuízos para todos. Então, quanto maior a gente divulgar fazenda por fazenda, vizinho com vizinho em conversas, que é importante essa vacinação, isso contribui para a economia, para o bem-estar geral dos animais e também da população. Você viu aí na reportagem como são importantes as boas práticas. Vamos ver agora no quadro em prática como aplicar corretamente a vacina contra a febre aftosa. Olá, você que acompanha o Ouro Fino em Campo. Hoje nós vamos mostrar como fazer corretamente a aplicação da vacina Ourovac aftosa para a prevenção da febre aftosa. Mas para estarmos aqui na propriedade com toda a segurança que não faltou nada, um dia antes nós fizemos um checklist completo para que não faltasse nada de material para o momento da vacinação. A gente está saindo agora para fazer a vacinação do nosso rebanho contra a febre aftosa. E para ter a certeza de que não vai faltar nada lá na fazenda, antes a gente faz aqui o famoso checklist. Eu tenho aqui as 2 caixas de isopor que eu vou precisar para fazer a vacinação, cheias de gelo, uma para o estoque de vacina e outra para o manejo geral. E aqui eu tenho o volume de dose suficiente, com a Ourovac aftosa para aftosa e a Ourovac Clostridium. Aproveitando o manejo, eu também vou fazer a proteção do rebanho contra as principais clostridioses. Eu ainda vou aproveitar o manejo para fazer a aplicação de um bom endectocida. E eu estou levando o Master para aproveitar esse manejo e já desverminar os animais e para ter a certeza de que até a próxima vacina eles estarão protegidos contra os vermes. Para minha proteção pessoal, eu tenho botas e macacão, as roupas apropriadas para a gente poder fazer a vacinação. Estou levando também um ectoparasiticida para proteger esses animais, eliminar a mosca dos chifres e também combater os carrapatos. Um mata-bicheira, no caso o Lepecide, para combater algumas bicheiras que sempre vem um animal ou outro com algum machucado. Eu estou levando para o procedimento, caso haja necessidade, e também para deixar no estoque na fazenda. Eu ainda tenho um produto para limpar as agulhas, as pistolas já foram limpas e lubrificadas com antecedência e estão aqui em volume.
que eu preciso, aqui como eu vou fazer um master, vou fazer a vacina anticlostridial e vou fazer a vacina contra a fitose, eu estou levando as 3 pistolas e também vidros de reposição e todo o material de reposição caso quebre algum. E agulhas novas, no tamanho correto, que é a 20-18 ou 18-18 ou a 20-20, no caso eu vou usar a 20-20, para fazer a vacinação contra a clostridiose, contra a fitose e também para fazer o master. Eu ainda aproveito, porque nessa fazenda nós fazemos um manejo racional, e eu poderia estar utilizando um saco de sal cortado, mas eu vou levar uma bandeirola para facilitar o nosso manejo. Com tudo isso feito, eu tenho certeza que não vai faltar nada no meu processo de vacinação. E um outro ponto importante a ser observado é a correta desinfecção de todos os equipamentos utilizados no momento da vacina, com a fervura de agulhas e seringas. E mesmo com toda a correria da propriedade, é muito interessante a gente se preocupar com a nossa segurança. Então botinas, botas, roupas apropriadas e até mesmo as luvas são importantes para conferir a nossa segurança em todo o manejo durante a vacinação. Fácil e simples. Eu já estou protegido para executar todo o procedimento de vacinação. Depois do checklist realizado antes da vacinação, nós temos a certeza de que todos os equipamentos necessários para a vacina estão aqui conosco, como 2 caixas de isopor com bastante gelo, que pode ser tanto aquele gelo que a gente tem em casa, com água congelada, feito na garrafa PET, como esse gelo industrial, que muitas vezes a gente ganha ou compra nas lojas agropecuárias. A vacina em quantidade suficiente para todo o procedimento durante o dia, estará nesse isopor com gelo, num primeiro isopor com gelo. No segundo isopor, eu também tenho gelo à vontade para conservar a vacina refrigerada e a vacina que eu vou utilizar nesse momento no procedimento. A vacina vem lacrada e eu preciso retirar o lacre. É bom não ficar furando esse lacre com agulha, porque eu acabo cegando ou entortando a agulha. Eu tenho aqui as pistolas também, que já foram revisadas e estão lubrificadas. E as agulhas que eu vou utilizar no procedimento. Essas agulhas já foram previamente fervidas e esterilizadas, montada a pistola com a agulha, eu homogenizo a vacina. Interessante que muitas vezes no campo a gente homogeniza a vacina assim, como se fosse agitar um milkshake com uma caipirinha. Isso é incorreto, porque forma bolhas e fica difícil depois puxar. A maneira correta de homogeneizar a vacina é em movimento circular, como a xícara de café. Homogeneizada toda a vacina, confiro a pistola, faço um furo bem no meio do anel de proteção e encho a pistola. A gente observa que homogeneizando da maneira correta, não vem ar, não vem bolha. Então vai ficar muito mais fácil e rápido o procedimento. Retirado, devolvo a vacina para o isopor com gelo, verifico o apertamento da vacina, confirmo atrás a dose da pistola, a dose que eu vou fazer, que é de 5 ml, verifico o ar, ok, está pronto para a gente fazer a vacinação. O local indicado para se fazer a aplicação anti-aftosa é na tábua do pescoço. E com o animal corretamente contido na pescoceira, eu tenho essa região exposta em que eu posso puxar uma prega de pele, introduzir a agulha, fazer a aplicação, aguardar 2 segundos para que não haja refluxo, conto 1, 2, puxo. E o manejo do gado na vacinação contra a fitose é uma boa oportunidade para que a gente possa fazer também a aplicação do Master LP e proteger todos os animais contra as principais verminoses do rebanho e também proteger os animais contra as manqueiras, com a Orovac Clostridium. Até o próximo Em Prática! No próximo bloco, uma entrevista muito interessante, onde você vai ficar sabendo dos danos causados pela febre aftosa no rebanho brasileiro. Não saia daí, o nosso programa rural volta já já para você. Programa Rural, desde 1999, valorizando nossa terra e nossa gente.
Apoio Cultural. Credicana, Cooperativa de Crédito Rural. Açocana, Associação dos Produtores Rurais. Eu conheço toda a minha terra, sei bem o que existe nesse chão. É nela que planto os meus sonhos e colho os frutos, é minha paixão. Eu entendo de lavoura, planto, cuido, espero o clima ajudar. Mas de que adianta fazer tudo certo se não tiver com quem contar? Eu tenho a Credicana, meu chão, quase meu lar. Terra firme onde planto meus recursos, minhas esperanças. Onde eu colho segurança e sei que sempre posso confiar. A Credicana é o meu chão. Agricultura forte e segura, fruto dessa união. Eu tenho a Credicana, Credicana é o meu chão. A Açocana, Associação Rural dos Fornecedores e Plantadores de Cana da Média Sorocabana, funciona desde 1977, apoiando produtores rurais e trabalhadores da área. Garante, através dos seus profissionais, assistências técnica e social, valorizando o homem do campo. Açocana, a união faz a diferença. Guardar as histórias além da memória é o que amamos fazer. A Gravando Filmes é uma produtora de vídeos que veio para registrar os seus acontecimentos mais importantes. Gravando Filmes, contando histórias. Sindicato Rural de Assis, a Casa do Agricultor. Fone 3322-5788. Assis. Para falar mais sobre a febre aftosa, Ouro Fino em Campo recebe a professora Luciana Cristina Carrenho Sala. Ela é professora de Clínica Veterinária de Grandes Animais aqui do Centro Universitário Barão de Mauá de Ribeirão Preto. Muito obrigado pela presença, professora. Tem muita gente que acha que não deve ainda vacinar, né? Tá controlada a doença, né? Faz um pouco vista grossa no rebanho, mas tem que proteger os animais, né, professora? Isso. É importantíssima essa época de vacinação, justamente porque só assim a gente vai conseguir controlar uma doença que há muito tempo está sendo controlada no país, mas que a gente vai conseguir, cada um fazendo a sua parte, que a gente controle realmente de forma efetiva. Professor, e quais são os prejuízos financeiros causados pela febre aftosa? Como acarreta muito prejuízo economicamente, relativo à exportação da carne, dos derivados, dos produtos aí, então a gente sabe que é uma doença muito importante do ponto de vista econômico e do bem-estar do animal também. Sem a febre aftosa, o país consegue chegar a outros mercados consumidores, né, com a carne. Isso, a partir disso é que consegue chegar tranquilamente em outros países a exportação dos produtos da carne aí. Professor, e quando que eu sei que um animal ele está com o quadro da doença da febre aftosa? O vírus ele se replica primeiro no sangue, né, em cerca de 2 dias. No terceiro dia ele já vai começar a ter manifestações
no casco, na boca e até mesmo no teto, com aparecimento de pequenas vesículas, né? Na boca a gente considera como aftas, úlceras aí. E no casco também, principalmente no espaço interdigital, a gente encontra essas lesões. E nos animais leiteiros, no teto é o principal foco de lesão também. Professora, a gente já falou, né, em 2 reportagens no primeiro bloco sobre as boas práticas. Por que elas são importantes na hora de você aplicar a vacina? Às vezes você pode aplicar e às vezes não está nem protegendo os bovinos, é isso mesmo? Isso. Primeiro, a conservação dessa vacina, né? Que ela deve ser feita de forma a não congelar, porque isso não ativaria, assim como o transporte dela tem que ser refrigerado. Então, se eu vou a campo, eu tenho que levar um isopor, um gelo, para poder manter essa vacina aí adequadamente. E a manipulação disso também, poder aplicar de uma forma correta. O tamanho da agulha também importa, não pode ser uma agulha muito calibrosa, porque faria com que tivesse um refluxo dessa vacina e eu perco, ela não é feita na quantidade exata. Então, todo esse manejo com a vacina, com a aplicação dessa vacina, também tem que ser correto. Não pode ser intradérmica, é abaixo da pele, subcutânea. Então, tudo isso influencia bastante, sim. Fazer de forma correta para ter o controle efetivo dessa doença. Muitos pecuaristas, né, que têm um grande rebanho podem aproveitar, inclusive essa época, para estar protegendo contra os parasitas em geral, as verminoses em específico, né? Porque você fechar o gado, você tem prejuízo, né, professor? Então, se você está protegendo já contra a febre aftosa, pode também proteger contra outros problemas. Sim, se aproveita e faz já outros manejos aí com o animal de forma tranquila, né? E conseguindo manipular os animais tudo de uma vez só, fazendo esse controle. Vou falar um pouco sobre os parasitas, então, que a senhora citou agora, né? É importante proteger também os animais deles. O que eles provocam nos bovinos? Principalmente, a maioria dos parasitas são hematófagos, né? São os haemoncos que ficam lá no abomaso e acabam sugando o sangue do animal. Isso acarreta uma anemia, isso acarreta um animal que acaba tendo dificuldade de engordar, de ganhar peso. Então, os principais malefícios são essas quedas de produção mesmo. Prejuízo pecuarista. Prejuízo econômico para o pecuarista. Para a gente encerrar agora, uma mensagem da senhora aí com relação ao aspecto de sanidade, incluindo principalmente a parte de febre aftosa, né? Uma mensagem da senhora para os pecuaristas aí estarem protegendo os animais. Bom, o recado é que a prevenção é a melhor medida a ser tomada em todos esses casos. Tanto nós pensarmos em todas as medidas de manejo, nós estamos falando aqui de parasitas, é a prevenção através da vermifugação, e no caso de uma febre aftosa, sem dúvida, a vacina é importantíssima do aspecto de econômico, né, financeiro aí, e de bem-estar para os animais. Então, é importantíssimo que seja ressaltada a vacinação mesmo dos animais para a febre aftosa. Muito obrigado pela presença aqui no Urufina em Campo, professora Luciana Cristina, professora de Clínica Veterinária de Grandes Animais aqui do Centro Universitário Barão de Mauá, de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Espero que você tenha gostado do nosso programa rural de hoje, e mesmo você que não é da atividade da pecuária deve ter entendido o porquê da importância dessas campanhas de vacinação contra a febre aftosa que tem acontecido já nas últimas décadas por todo o Brasil e aqui na região do Vale do Paranapanema também. Por quê? Porque trata-se de uma doença que causa problemas seríssimos para os rebanhos, que diminui a nossa exportação de carne para o exterior e, consequentemente, a nossa balança comercial vai lá embaixo. Assim sendo, faça que nem eu, né? Eu, de vez em quando, eu tenho que dar um puxão de orelhas do pecuarista que muitas vezes não quer saber de cuidar do seu rebanho. Você que é pecuarista, preste muita atenção e seja responsável, inclusive com o seu vizinho, tá? Se ele não faz a vacinação, se ele compra a vacina e não a utiliza, é hora de você denunciar, porque é para o bem de todos, de uma nação toda, de um país que vive lutando para colocar o seu produto, a carne, no mercado internacional a um preço competitivo e em condições sanitárias ideais. É muito importante isso. Nosso programa rural vai ficando por aqui. Para você, um grande abraço. Até o próximo.